Dimensão. Dimensão. Está tudo certo. Fica tranquilo. Está tudo certo. Tá. Se você quiser conversar, a gente sempre conversa. Tá? Não, então cancela. Cancela. Não atendeu, cancela. Arthur, vamos lá. Dimensão. Vai. O que você entende por dimensão? O que é dimensão? Pensando. Tentando dos dois jeitos. Você está com frio também? Também está com frio? É, de moto não tem jeito, não tem como fazer calor. Só se tiver calor mesmo. Tem celular aí? Tem. Pega aí, eu vou fazer uma conta aqui. Vamos pegar pirâmide de Quéops. Altura 147 metros. Base 238 metros. Não, 230 metros. 230 metros, vírgula 1. Data chegou. Multiplica isso aqui para mim, ó. Pi. 4 vezes base, dividido por 2 vezes altura. 4 vezes base. 4 vezes 230,08. Vezes 147 vezes 2. Dá 920 esse. 921. 920 e 32. Aqui vai dar 921. Pode arredondar? Uhum. Dividido por 2 vezes a altura. 114 vai 1, 298. É isso. Não, 294. 294. Isso. Isso aqui vai dar quanto? 1 dividido por 339 vai dar 3,13. 3,13. O que mais? O que é isso aqui? 3,13, 3,14, 15, 16, 19, 8, 7 e assim vai. Então o número. Portanto, o pi, de onde que ele veio? Da pirâmide. Daqui. Certo? Por que 4 vezes a base? Porque a pirâmide ela é 4, né? Ela é um quadrado. 1, 2, 3, 4. 4 vezes a base, 2 vezes a altura. Porque a altura. Boa noite. Boa noite. Tudo pode aí? Assim. Dessa vez eu não prestei. Vocês assistiram o vídeo da. Qual que foi mesmo? Da tela mental? Assistiu. E aí, gostou? Gostei. O que você achou? Achei legal. Você viu alguma coisa diferente nele? Eu vi, tem um nós Por aí. que você cruzou o braço? Já cruzou o braço? Não, fechou a perna, não vem não, meu. Tem um negócio ali. O que você viu? Só pra mim tirar dúvida. Em relação ao quadro. O quê? Fala! Marcos, é sobre uma ideia que a gente tem, né? Você viu Isso uma... em relação ao quadro, né? Ao quadro. Então, e você assistiu? O Arthur com certeza assistiu, né, Arthur? Eu cheguei a mostrar uma aula pra minha mãe pra ver. Você assistiu? Gostou? Não, eu tava mostrando a aula pra minha mãe. E aí, como foi? Assista essa aula, vocês. Assista. Aí ela fez assim, ó. Você vai entender. Você vai entender melhor muita coisa. E a Amanda, viu alguma coisa? Amanda, A gente tava vendo junto, né? e aí você vai ver que a confiança
a confiança vai crescer muito, porque você vai ver que existe uma razão. Você vai ver que existe uma razão. E tem umas coisas diferentes que andam pela sala também. Vocês não viram? Então. Eu vi a sombra. Você viu o quê? Eu vi a sombra no filme. A sombra. Então. A sombra não, né? Que na verdade é a energia. Assiste direito, enfim. Vamos lá. Então é assim, ó. Vamos voltar aqui e falar de dimensões, tá? O que nós estamos vendo aqui? Que o número π, ele não veio chutado e não veio da Grécia. O número π veio daqui. Só que nós estamos falando que a pirâmide ela foi construída no mínimo 64 mil anos atrás. Portanto, o número π, ou o número áureo, que é 1,27, que também veio daqui, data de 64 mil anos atrás. Logo, o que é dimensão? O que é dimensão? Dimensão é um termo relativo ou absoluto? Dimensão é algo que é relativo. Como que é? O que é dimensão? Por quê? Porque se a gente for caminhar nesse formato de ampliação da mente, faz-se necessário eu começar a dimensionar as coisas. E para que eu possa dimensionar as coisas, eu preciso entender o que é dimensão. Senão, daqui a pouco eu vou estar acreditando em Papai Noel. Então, vem lá um cara na esquina, pega e fala assim, olha, nós vamos fazer um exercício aqui, não sei o que, nós vamos acessar a 4ª dimensão. Não, porque o mundo das ideias está na 5ª dimensão. Não, porque o planeta ele está passando por uma mudança energética, e agora nós vamos ter só 10 meses. Porque talvez tenha uma mudança de frequência, e aí pode ter um monte de coisa, né? Que pode ser verdade, pode ser mentira, mas o que é importante? Que você entenda e você tenha conhecimento. Por quê? Porque se você se predispõe a falar, é necessário que você entenda da onde vêm as coisas. Porque senão daqui a pouco o pessoal fala assim, não sabe o que foi? Foi Euclides lá na Grécia que inventou o π. Então o π é o número do círculo, não sei o que, Para, tem nada a ver. O que os gregos faziam nada mais é do que copiar um conhecimento que existia no Egito. Platão, Aristóteles, Euclides, todo esse núcleo de pessoas, Pitágoras, nada mais fizeram do que copiar o que já existia. Nada foi criado, muito pelo contrário, foi copiado. Então é importante você saber isso aqui, você não ficar caindo em historinha de Papai Noel, tá bom? E a mesma coisa que você vai conversar com alguém esotérico ou alguma coisa assim, ou numa escola, ou pessoas de outra escola, e assim vai, a pessoa pega e fala assim, então, mas sabe o que acontece? O ponto ele é adimensional, não tem dimensão no ponto. Então, a reta tem 2 dimensões. Aí você fala, 2 dimensões? Então, o triângulo tem 3 dimensões. Então você está querendo dizer que a dimensão tem a ver com ponto? Não. É que o triângulo, como você tem largura, altura e profundidade, então são 3 dimensões. Mas aí você fala assim, mas peraí. Para. O que é uma dimensão? O que é uma dimensão?
Não é uma. O que é dimensão? E o que define a dimensão? Você entende? Porque senão daqui a pouco você está falando assim, ó, na quarta dimensão tem não sei o que, na quinta dimensão tem não sei o que lá, aí tem a fraternidade branca lá dos pleidianos que estão se reunindo para montar uma mesa não sei o que, porque o planeta vai passar por uma mudança, então eles estão. E por que nós vamos agora para a 12ª dimensão? Você fala, nossa, mas não esse cara falou isso. Ah, então por causa da física quântica, aí por causa da física quântica, aí o quantum, você fala, quantum, física quântica, quantum, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Elétron, prótons, o que tem a ver elétron, próton com quantum? E o que tem a ver o salto quântico? E o que tem a ver o salto quântico dentro da genética? Mas fica engolindo um monte de sapo porque você precisa saber o que está acontecendo. Porque senão você acaba acreditando em Papai Noel. Mas voltando para cá, o que é uma dimensão? O que é uma dimensão? Para mim era um eixo, assim, cada eixo era uma dimensão. Então, o eixo de x, y, z, isso aqui não define uma dimensão. Isso daqui define uma geometria espacial. E é utilizada para você definir o quê? O tempo. Dentro de um espaço. Então, por exemplo, você pega e fala assim, você coloca um ponto aqui, que é esse aqui. Aí você coloca um ponto numa coordenada XY, aí você cria o quê? Um referencial. Ah, você fala, então tá bom. Se eu replicar esse ponto na coordenada X e chamar esse ponto de A, e na coordenada Y eu definir de B, eu consigo determinar o quê? Por ligações de ponto, uma área dentro do quê? Do quê? De um espaço. Mas isso define dimensão? Isso não é dimensão. O que nós estamos definindo? Um espaço. Aliás, eu estou definindo uma coordenada de tempo. Que, por exemplo, para sair do ponto B e chegar no ponto W aqui, eu vou levar um tempo. E aí que começou algumas definições do tipo velocidade constante, velocidade acelerada, ou aceleração constante, espaço percorrido. Daqui que surgiram todas as definições da física moderna. Portanto, o que define uma dimensão? O que caracteriza uma dimensão? O que você pega e fala assim, não, isso aqui é uma dimensão. Pum. Se eu colocar uma bactéria no centro desse azulejo aqui, qual que é a dimensão para a bactéria? Ação. O azulejo. Não, o azulejo. O azulejo. Se eu colocar o ser humano dentro do planeta Terra, qual que é a dimensão? O planeta Terra. Portanto, o que é dimensão? Um espaço. É um referencial que compreende um objeto. Ou pode ser um ponto, enfim. Por que compreende? Porque ele delimita o quê? Ele delimita o quê? Espaço. Ele delimita um espaço. Portanto, dimensão, o que é? Um espaço. Se é um referencial que compreende alguma coisa e que para ter dimensão, eu não posso falar que esse ponto está nesta dimensão. Esse ponto está na dimensão XZ.
mas ele não está na XY. Portanto, a dimensão depende do quê? Do observador. Ou do referencial. Do referencial. Se ela depende do referencial, ela é o quê? Relativa. Ela é relativa. Guarda. Aí eu quero... O que significa a palavra referencial? Se refere ao. Ó, qual que é a tua referência? Tem vários tipos de algo. Qual que é a tua referência perante a mim? Qual que é a tua referência? Estamos na mesma sala, no mesmo ambiente, portanto, se alguém quiser te encontrar, vai utilizar a minha referência, Marcos. Se você pegar e falar para o Dantas assim, olha, Dantas, quando você for no agro, eu vou estar na mesma sala do Marcos. Qual que é a referência que você usou? O Marcos. Portanto, quando o Dantas for te procurar, ele não sabe onde você está, mas ele sabe que você está comigo. Então, qual que é a referência que você passou para ele? O Marcos. Logo, ele vai chegar no agro e vai procurar quem? O Marcos. E tem mais um ponto, Arthur. A referência, ela deve ser o quê? Conhecida pela. Isso. Já é reconhecida. Ela tem que ser de conhecimento. Então, assim, na hora que eu defino um ponto aqui dentro, na hora que eu defino esse ponto, eu tenho que saber o quê? O que é esse ponto? Porque se eu não souber quem é esse ponto, eu perco a referência. Nesse momento, se eu perco a referência, o que eu estou fazendo com esse espaço? Ampliando. O que é ampliar? Eu estou deixando ele Aí assim. infinito. Porque vamos supor, se eu tiver uma relação de 1 centímetro aqui, ou de 1 metro, vai. Eu posso ter 0,0001, 0,0002, 0,003, o que torna esta referência relativa. E o que mais? Se ela é relativa, eu crio outro conceito. Qual que é o conceito? De infinito. Portanto, o conceito de infinito também era dependente do quê? Da referência. Da referência. Só que com uma diferença. Neste caso, eu não tenho referência. Logo, o conceito de infinito é definido pela falta de referência. Portanto, não existe infinito. O que existe é falta de referência. O que existe é a falta da referência, que determina um limite infinito. Por isso que na matemática, limite de 1 sobre x com x tendendo a zero, ele é o quê? Infinito. Se x tender a infinito, 1 sobre x é aproximadamente zero. Porque se torna tão grande que o referencial se perde. Portanto, quando o referencial não existe, o limite se torna infinito. O que isso significa quanto à dimensão? Não estou gostando de sapato. Não estou gostando de sapato. A gente não sabe se é ali, se é aqui. Não, então, eu estou gostando de sapato Jeca. Daqui a pouco. Pisando na poça, dizer. Então, não estou gostando. Mas vamos voltar aqui. Vamos falar. Só para relaxar. Então é assim. Vamos lá. Quando eu não tenho referência, o que acontece com o limite? Ele se torna o quê? Infinito. Se ele se torna infinito, ele se torna o quê? Relativo. Se ele se torna relativo, ele se torna relativo a quem? Ao referencial é o plano. Portanto, o que é dimensão?
fazer o contrário. Exatamente isso que eu falo. Qual que é o contrário? Então, É um que a gente tem referências, é um que. se dimensão ela é proporcional ao que eu tenho como consciente, olhando para o quadro, o que é dimensão? Ó, eu sou observador. O quadro, portanto, quando eu olho para o espaço, o que é dimensão para mim? O espaço. Então, existe 2, 3, 4, 5, 6 dimensões? Não. Só existe o quê? Uma dimensão. Uma dimensão. Logo, tremenda bobagem quem fala em quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª dimensões. Porque nunca saiu dessa. Não é que nunca saiu. É que só tem É porque só tem uma. Não, então, mas a pessoa nem sabe se existe mais, porque a única coisa que ela consegue ver é isso que ela... É porque o que acontece? É porque o que Porque a acontece? experiência dela é essa. Não é só questão de referência. É questão que a pessoa acaba comprando uma coisa que foi dada para ela. E aí o que acontece? Aquela história da repetição. Ela cria uma imagem no cerebelo, a imagem de quarta, quinta dimensões. Na quarta dimensão ela pega e fala assim, não tem tempo e espaço. E aí o que acontece? Você se condiciona. E onde que eu quero chegar? Você vai entender. Você se condiciona a só acessar a quarta dimensão quando você senta na cadeira e fica embaixo da pirâmide fazendo exercício. Só que na realidade assim, não existe quarta dimensão. Como só existe uma dimensão, você está se condicionando ao quê? É uma ilusão. A limitar-se ao quê? Ao plano. Então, se você... Não tem a ver com dimensão. Você está se limitando ao plano. Não, Seu eu ia falar a espaço. ideia do plano, mas não é ideia, eu acho. Como é que era o conjunto, né? Eu não sei. É que assim, Antônio, olha, eu vou falar assim para você. Então, você vai estudar numa escola, aí você chega nessa escola e pega e fala assim, sabe o que acontece? O que é a terceira dimensão? A terceira dimensão é tudo que envolve comprimento, largura e altura. E aí eles falam assim para você, você está na terceira dimensão. Isso é um erro filosófico gigante. Porque o que tem a ver coordenada geográfica com dimensão? Eles relacionam. Então, o relacionamento de coordenada geográfica com dimensão não tem nada a ver. Então, eles vendem para você uma ideia, porque também não sabe o que está falando, né? Não sabe. Porque também comprou essa ideia, que comprou, que vendeu, e cada um vai falando as bobagens cada vez mais. Então, é assim, o que é dimensão? Só para a gente recapitular. Dimensão é a compreensão de um referente dentro de um espaço. De um espaço. Portanto, o que tem a ver espaço com coordenada geográfica? Nenhuma. Portanto, o que torna o ponto dimensional? Quer dizer, eu consigo dimensionar. O que torna o ponto dimensional? Coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas. Mas as coordenadas geográficas estão dentro do quê? Do plano. Logo, não é a coordenada geográfica que define a dimensão. E nem muito menos o espaço. A coordenada geográfica define espaço. E a localização do ponto ou do objeto dentro do espaço. E aí, quando as pessoas falam assim para você, Arthur, olha,
Você da terceira dimensão, você associa no teu cerebelo uma imagem que tudo que você vê é o quê? Terceira dimensão. Terceira dimensão. Aí você pega e fala assim, olha para o espaço. O espaço é tridimensional. Por quê? Porque tudo no espaço tem o quê? Três coordenadas. E isso para você começa a fazer razão. Você fala, não, é verdade. O espaço é tridimensional. Puxa, é mesmo. Porque tem largura, planeta não sei o que, tá não sei o que, não sei o que lá. Aí você fala, pô, é verdade. Então quer dizer que a quarta dimensão não tem tempo e espaço, porque eles vendem isso para você. Aí você fala, ah, entendi. Então eu tenho que treinar a minha, olha as loucuras que começam, os absurdos. Então os absurdos, a loucura, desculpa, é uma insanidade, é uma bobagem atrás de bobagem. Então, assim, então eu preciso fazer exercício, olha, eu preciso abaixar a minha frequência para atingir dimensões mais sutis. Baixar a frequência. Isso. Aí você fala assim, puxa vida, se eu tenho que abaixar a frequência, eu estou falando do quê? O que tem frequência? Energia. Logo, eu tenho dois momentos de energia. Eu tenho energia, se eu considerar o ponto, né? Eu tenho uma energia o quê? Elétrica e matéria. Então, assim, esse ponto, imagina. Como assim? Calma, que eu vou explicar. Esse ponto, ele é o quê? Para que ele tenha massa, ele tem massa. O que ele tem? O que o ponto tem? Átomos. Logo, ele está suscetível ao quê? A uma frequência. Por ser matéria, portanto, quando a gente olha para o universo, esse ponto de referência tem o quê? Matéria. Porque eu não consigo definir uma dimensão se o ponto for abstrato. Porque é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Ah, tá aí o ponto. Como assim tá aí? Cadê o ponto? Fui eu. Logo, o ponto ele tem que ser o quê? Matéria. Se ele é matéria, ele tem que ter o quê? Uma frequência. Se ele tem uma frequência, o que está acontecendo com ele? Ele tem o quê? Uma variação. De quê? De ondas, porque na composição dele ele tem camadas elétricas, átomos. KLMNO. Lembra disso? Então o que acontece? Eu tenho aqui uma amplitude, uma frequência e um período. Logo, a frequência aqui é 1 sobre T. A frequência do quê? De pulsação dessa matéria. Só que eu também tenho por Planck que ele pega e fala assim: nesse caso da matéria, Einstein vem e fala que E igual a mc ao quadrado. Então eu pego a massa, coloco o dobro da velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a oitava, vezes 2, eu pego essa matéria, gero, ele se torna energia. Na hora que ele se torna energia, o que está acontecendo com ele? Ele se torna o quê? Uma frequência, que é E igual a H vezes K. Porque ele é uma frequência. Logo, se eu igualar essas duas
equações, que é H vezes K igual mc ao quadrado, a massa é HK sobre C ao quadrado. Certo? O que eu estou falando aqui? Que o H é uma constante. O K é a frequência, tá? O K é a frequência. Eu estou falando que o H é uma constante. Essa constante, ela é relativa e proporcional ao quê? À frequência. Portanto, o que muda? A frequência. Não. Aí você fala assim, puxa vida, se é elétrico, se são formas de onda, a forma de onda ela deve ter manifestação diferente conforme for o formas de onda. Pensa assim, vou pegar uma corda aqui. Nesse ambiente aqui. Não, vou fazer diferente. Imagina um lago. Vou pegar uma pedra pequenininha, um pedregulho. Jogo para cima. Na hora que ela cai, o que acontece? Vai fazer aquelas ondas. Aí vou pegar uma pedra maior. Um pouco maior, né? Jogo para cima. O que vai acontecer com as ondas? Além de aumentar a amplitude, vai aumentar a frequência. O que isso significa? Veja, o espaço era o mesmo, o lago é o mesmo. Está mudando o quê? A massa. Do quê? Da matéria. Isso. Então, o que nós estamos falando aqui? Que a massa, que a densidade é massa sobre volume. Está mudando o quê? Densidade. Ou a massa? A massa. Está mudando a massa, porque a densidade ela é constante. Neste caso do lago. Sim. Aí eu pego a mesma pedra e jogo num lago de óleo. O que aconteceu? Vai mudar a frequência. E a mesma pedra. Logo, eu tenho, portanto, que a massa é densidade versus volume. Ela depende do quê? Do meio. Se ela depende da velocidade do meio, ela não é. Constante. A densidade não é constante. Se a densidade não for constante, o que faz com esta equação, uma vez que a massa depende da densidade? Anula. Logo, o que eu estou falando que essa equação está incorreta? O que comprova que a dimensão ela só existe. Porque eu a faço existir. Como? Porque eu a faço existir. Porque você a faz existir. A dimensão só existe porque você dá razão na criação da dimensão. Porque você se torna o quê? A referência. Nesse momento, você cria o quê? A dimensão. Logo, Tanto que nós estamos aqui nessa sala e não existe mais nada, né? Logo, Nada. se eu tirar você do plano, vamos supor, conceito, você morreu. O que acontece com você? Sem uma consciência, Isso, sem a consciência. sim, O que acontece? deixa de existir. Deixa de existir. Porque você não tem referência. Porque você perde o referencial
de que você está vendo. Nesse momento você deixa de existir. Daí é o medo Da morte. da morte. Porque o medo da morte não é de morrer. O medo da morte é de deixar de existir. Só que você vai deixar de existir por quê? Porque você está perdendo o quê? O referencial. Aí, por isso que o Espiritismo É uma bobagem. conta que para trazer um conforto para as pessoas, que elas não vão deixar de existir, que elas vão outro lugar. Vai lá no mundo. Mas o que é errado, não é que é errado, é incorreto, é uma base falsa. Não existe por causa disso. Então é assim, quando você morrer, realmente vai acontecer o que com você? Vai deixar de existir. Porque não tem um referencial. Porque você perde o referencial. Por isso que tem que ser consciente da consciência. Por isso que você tem que ser consciente da consciência. Você tem que saber quem é você. Você tem que saber onde você está. Você tem que parar de engolir sapo. Por exemplo, dimensão. Você perdeu o referencial, você perdeu a matéria. Você perdeu isso aqui, ó. É que você entende só isso daqui como Porque se a verdade. gente cria a dimensão e aí nós somos o referencial, a gente está baseado na matéria, na carne. Nesse momento, você deixa de existir. É dissociado ideologicamente e volta para a mente coletiva. Portanto, nós só temos uma dimensão. Portanto, aqueles que falam que existe quarta dimensão, terceira dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, não sabe o que está falando. Quantos planos nós temos? Um plano. Quantos planos nós temos? Quantos espaços nós temos? Tantos quantos forem necessários para Não perder o referencial. você não perder o referencial. Portanto, você cria quantos espaços? Quantos forem necessários. Não. A terceira, não é que existe, que nem diria o Padre Kleber, não é que existe, tá? Mas assim, a gente só tem uma dimensão. Na hora que eu olho para o espaço, eu estou vendo o quê? Só o quê? O que eu só estou vendo? O que eu só estou vendo? O que eu só consigo ver? Eu olho para o espaço, para o universo, vai. O que eu estou vendo? Só? Matéria. Eu só vejo matéria. Se eu só vejo matéria no espaço, eu estou criando o quê? E o espaço é formado do quê? Matéria. Do que o espaço é formado dentro da tua dimensão? formas de pensamento. Composição. Você é composto do quê? De Matéria. Carbono. carbono. E o carbono é o quê? Logo, no espaço que você criou, quantos espaços tem? 7. Entendeu agora? Logo, quantos espaços você existe? 7. E dentro de cada espaço, dependendo do referencial que você criou em cada espaço, você vai tornar esse espaço o quê? Relativo.
Proporcional à consciência, ao consciente, mas o que mais? Limitado. O que mais? Preso naquele tempo. Você vai criar um espaço preso no tempo. Como ele está preso no tempo, o espaço se torna o que para você? O que o espaço se torna para você? Fala alto. Infinito. Por que ele se torna infinito? Por causa do ciclo do tempo. Logo, o que é o infinito? Repetição. O que é o infinito? É um espaço. Né? É um espaço. Um espaço. Olha uma setinha aqui, ó. O infinito é um espaço, Tem tempo. porque ele depende do tempo. Ah, Por isso que ele se torna infinito. Mas por depender do tempo, o que se torna esse espaço? Infinito Finito. e Fino. finito. Por isso que o universo é finito e curvo. E aí você fica preso aonde? Não tem. No tempo. Achando que os 7 espaços que você criou, que atuam de forma paralelas, você por acreditar, Que tem vida. você cria a ilusão de dimensões e chama isso de chama isso de várias dimensões são Multiverso. multiversos de um universo finito e curvo, chamado egoísmo. Logo, o que eu sou? Egoísta. Perfeito, mas o que eu sou? Inesgotável de egoísmo. Não, é importante isso. É importante você entender quem é você. Porque na hora que você criou multiversos, na hora que você criou 7 multiversos, você criou em cada universo existente um finito curvo baseado no tempo como referência para dar existência a esse universo. Você, baseado naquilo que você vê, nesse momento você ficou limitado ao quê? Aquele universo, preso naquele universo, o qual você chama de quê? De... E você deu um nome para essa vida. Como chama essa vida? Deus. Então você fica preso a uma concepção de Deus que está presa no tempo. Logo, inexistente. Por ser inexistente, você não consegue pegar nunca. Por isso que ele não aparece para você. Por isso que no vídeo vocês viram. Quer dizer, alguns viram. Assista de novo. E está aqui. Pô, caramba, vocês viram? Vocês viram a... Não pode falar. Não pode falar. Não pode falar. Tem que Não deixar pode aqui. Coloca atenção que dá pra ver. Nossa, né? A gente É fica prestando muito atenção. nítido. É Né? muito. Sem usar Desdobramento. raciocínio. Aí vocês vão ver o desdobramento no tempo de cada eu. Foi filmado para vocês verem. Não é eu falei. Foi filmado para vocês verem. Ah, eu nunca vi ninguém desdobrar. Assistam o vídeo.
Aí vocês iam no desdobramento. No tempo, em cada espaço, em cada universo. É só assistir o vídeo. Tem gente que vai fazer isso na hora que chegar em casa. Olha a cara dele. Não, mas é importante para você ver. É bom ver. Pra você A entender. gente já viu um vídeo uma vez. É para você ver. Sem problema. Para você ver quem está falando aqui. Pra você entender. Que o que está sendo dito aqui não é brincadeira. Vocês entenderam isso aqui? Entenderam a dimensão? Fala, Arthur. Fala. Vai, Arthur, vai. Vai, Arthur, pergunta, pode perguntar. Pergunta, vai, eu tomo água. Não deixa para perguntar mais tarde. Na sala, eu tenho que ouvir de novo em casa. Eu tenho que chegar e assistir de novo também. É ninguém. Fala. Eu não faço ideia técnica. Ah, você quer água? Não, vem. Fora que entender essas formas aí. Ó, isso aqui é fácil, cara. Pá, isso aqui é pá. Dá licença que tem aqui. Chama essa pessoa para participar. Não sei quem é a pessoa. É fácil. Não sei quem é. Então, tá aí. Dúvida? Dúvida? Deu calor. Dúvida? Esse protetor de cabelo não vi. Vai, pessoal, dúvida? Perguntas? Isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque isso daqui tira de você o quê? Qual que é a ideia de hoje? Tirar a ideia. Qual que é a ideia de hoje? Desconstruir uma ideia. Nós estamos desconstruindo aliás, algumas ideias. Qual é a primeira ideia que eu estou desconstruindo? A de dimensões. Não existe dimensões, só tem uma. Portanto, como que você faz para se limitar? Como que você faz para deixar de ser preso? Criando a ideia que existe algo além. Criando a ideia do quê? Existem mais dimensões. Sim, mas algo além. Limite. E na hora que eu crio o limite, o que eu estou fazendo comigo? Eu estou falando o quê? Existem outras dimensões e outros mundos. Nesse momento, a gente acabou com a eubiose. Porque assim, o conceito da eubiose é o quê? Que existe outros mundos. Que existem outros mundos, outras vidas, outras dimensões, outras não sei o quê. Nesse momento, a gente fez o quê com a filosofia deles? Acabou. Logo, estamos provando que a base dele é falsa. E se a base é falsa, tudo que vem depois é falso. Mas voltando para cá. Nesse momento você cria a ideia de dimensões. Criando a ideia de dimensões, você se limita. E fica preso ao quê? Ao tempo. E chama aquela dimensão de quê? De infinito. Na realidade, o universo, depois que você tiver a consciência consciente, se torna o quê? Finito e curvo, porque ele vai depender de quem? Você. Então, quem está compreendendo o universo hoje? Não, nós deveríamos compreender o universo. Só que hoje nós estamos sendo compreendidos pelo universo. Só que, nesse momento, qual o universo que eu estou sendo compreendido? A qual eu mesmo criei. Que mais? Por quais? Por todos os sites que você criou. Quem mais que criou a mesma realidade? Todos os viventes no mesmo plano que acreditam em Deus. Não estou falando que ele não existe, tá? Não é isso que eu estou falando. Estou falando que existe.
Mas esta concepção deixou você presa na realidade Desse Deus. de todos que acreditam nesta realidade, porque todos criaram o quê? Esse universo. Nesse momento você ficou preso no tempo. Você está sendo compreendido. Você está sendo compreendido. Isso. Compreendido. É isso mesmo. Você está sendo compreendido Compreendido Pelo pelo. esse universo. por esse universo. Fala, Arthur. É assim, ó, quanto mais vocês perguntarem, mais vai sair. Se vocês não perguntarem, não sai. E aí vocês deixam de aprender. Então pergunta porque sai. Quem está na live, se quiser perguntar também, pergunta. A Bruna está se vê se me erra. A Bruna está numa de ver se me erra. Ó. Deixa eu quieto aqui. Ó. É o Highlander, ó. Baixa a cruz. Já ficar vermelho, não. Mas é verdade. Isso passa. Isso passa. Isso passa. Passa para todo mundo. Vamos votar. Dúvidas? Senão a gente encerra agora. Sem dúvidas? Não. Entendeu? Tá, Você não tem dúvida, Leonardo. Leonardo? Não, isso é impossível, Leonardo. Isso não existe, Leonardo. Vai, pergunta, Leonardo. Não tenho. Mas de novo, você começou com essa história de não também? Eu não tenho pergunta. Não, você começa a falar não. Você também está começando a falar não. Bel, você, Amanda. Começa a falar qualquer coisa, não. Aí você fala, não. Aí você fala. Aí que coisa. Vai, Arthur, fala. Quero entender melhor por que o universo me compreende. Por que você não E por compreende o que eu não universo? compreendo o universo. O que você não entendeu disso aqui? Eu comecei, ó, não entendi daqui até aqui, ó. Foi só isso. Só isso que eu entendi. Então tá bom. Desse universo eu falo. Só desse universo aqui. Desse universo todo plano foi bom. Eu não estou compreendendo esse universo. O universo é proporcional à consciência do seu consciente. Portanto, quanto mais consciente você deixar da sua consciência, maior será o seu universo. Certo? Certo? Quanto mais consciente da consciência, maior é o universo. Quanto mais consciente da sua consciência, maior o seu universo. Só que mesmo assim, este universo está preso no quê? Não tem. Porque para que ele exista, para que esse universo exista, precisa existir o quê? Começa com C. C. Consciência. Tá? Portanto, imagina um pulsar. Esse pulsar aqui, ó, é a tua consciência. Que quanto maior vai ficando, quanto mais consciente ela for ficando, maior este universo se torna. E esse maior seria em que? Maior em tudo. Em tudo. Olha para o universo. Tipo, olha para o céu, mas ela fora Olha do para o céu. Isso. Então assim, a tua consciência vai ficar nesse tamanho, deste universo. Mas ainda ele está sendo o quê? Compreendido pelo plano. Que para que ele... Calma, ele o que está sendo compreendido por O universo. Mesmo o universo que você for ampliar, ele ainda assim está sendo compreendido. compreendido pelo Porque ele precisa do quê? E o que ele precisa? da matéria. Do espaço. Então, enquanto houver espaço, haverá o universo.
Então, por maior que seja o universo, maior será o espaço. Percebe que você está preso? Porque não vai tentar se ampliar a tua consciência. Calma, eu estou indo devagar. Quanto maior o universo, maior o espaço. Isso. Sim, verdade. Porque uma coisa é proporcional à outra. Mas aí ainda você continua preso. Por quê? Porque veja, o teu universo pode compreender muito mais consciência do que o meu universo. Porque você pode ser bom no azul, eu posso ser bom no amarelo, e aí eu estou criando o quê? Vários o quê? Universo, multiverso. Universos. Nesse momento eu estou criando o quê? Multiverso. O que eu estou criando? O relativo. Se eu estou criando o relativo, eu estou criando o quê? Tem. Tempo, espaço. O espaço já existe. Eu estou criando o quê? O infinito. Por quê? Tá. Dentro de cada finito, porque ele está dependendo da consciência de cada um, eu posso ter milhões de infinitos. Se eu pegar um metro, 0,001 milímetro, entendeu? Então eu estou criando milhões, daí o conhecimento. Então o que eu estou fazendo com o conhecimento? Eu estou acreditando que o conhecimento vai me dar condições de ter amplitude de consciência, só que nesse momento eu estou preso ao quê? Ao tempo. Nesse momento eu torno o consciente o quê? Relativo. Nesse momento o que eu faço com o consciente? Porque ele se torna relativo. Quando eu o torno relativo, o que ele fica para mim? Infinito. Sendo infinito, eu fiquei preso no conhecimento. Fiquei preso no espaço e fiquei preso no tempo. Porque quando você estuda, você expande o seu universo, né? Quando você está estudando. Isso. Está aumentando a sua. Mas você não está aumentando a sua consciência. Exatamente. De si mesmo. Nesse momento, você torna este conhecimento infinito. Mas ele está limitado ao quê? A tua consciência, que se torna relativa, porque você pode ser bom no azul, eu posso ser bom no verde, no amarelo, enfim. Nesse momento eu crio o infinito. E dentro do infinito, infinitas possibilidades. Fico preso, fico limitado. Fico limitado ao quê? Ao uni e ao verso. Porque eu crio o quê? A dualidade. Portanto, para dar razão ao uni, o que eu vou precisar? E vice-versa. Para dar razão ao verso, eu vou precisar do uni. Nesse momento, você nega o quê? A existência. Porque você só caminha por onde? Pelo uni. Uni. Nesse momento você cria o quê? Vários multiversos de um universo. E desprezo o verso. Desprezando o verso e criando multiversos, eu estou ficando preso duas vezes. Aqui, porque eu vou estar criando um mundo de N possibilidades. Então é assim. Por isso que eu falei que derruba a teoria da eubiose. Então, eu vou ter que ter o mundo 1, o mundo 2, o mundo 3, o mundo 4, o mundo 5, o mundo 6, o mundo 7. Dentro desse multiverso. Dentro desse multiverso. E ainda eu não considerei o verso. Por não ter considerado o verso, eu estou negando o quê? O uni. Nesse momento, eu estou ficando preso ao quê? A uma consciência minha, que se tornou relativa por acreditar
que o conhecimento estaria definindo o quê? Consciência. Só que você não aumenta a consciência e nem se torna consciente da tua consciência através de conhecimento. Você se torna consciente da tua consciência saindo da onde? Do tempo, saindo do relativo, saindo do limite, saindo da e do espaço, que para poder existir fez-se necessário criar o quê? O tempo, para dar razão ao uni e ao verso, prendendo você dentro de uma realidade criada por quem? A qual você chamou do quê? De? Começa com Deus. De Deus. Assistam várias vezes essa aula para poder. Entendeu? Teve uma hora lá que você queria cortar, mas agora já passou todo o assunto, já foi tudo. Eu levantei a mão e você continuou o assunto. É que às vezes não dá para interromper. Eu sei. Eu entendo também. Eu estava pensando na hora que você comentou do uni e do verso. Eu queria, o verso, eu não entendi o verso com o uni, essa relação que você fez naquela hora. De que um nega, como que eu estou negando o verso? Como que o Na uni está negando o verso? Na hora que eu tento compreender a mim, o que eu estou fazendo comigo? Conhecendo. Não. Compreender a mim. Compreender. Eu estou me cercando. Limitando nesse sentido. Estou me limitando. Quando eu estou me limitando, eu estou considerando somente uma possibilidade. Do uni. Que sou eu. De novo, egoísmo. Nesse momento, eu crio uma realidade. Uma consciência e um consciente, que dá razão ao quê? A essa forma de pensar. A essa forma de pensar. Quando eu faço isso, eu estou negando outras possibilidades. Tirando da mente relativa que uni é bom e verso é ruim. Que uni é mais e o verso é menos. Tira esse negócio. Não tem nada a ver. Entendeu? Não tem nada a ver. É assim, é que a gente cria a dualidade. Na hora que você cria a dualidade, você cria a relação de dimensões. Voltando. Nesse momento, a gente está desconstruindo a visão de que existem várias dimensões. E só tem uma dimensão. Estamos desconstruindo a ideia de infinito. Que infinito ele é proporcional ao estado da tua consciência. Que vai estar presa ao tempo, se você assim a deixar. Porque ela vai estar presa ao quê? A um plano. Esse plano você chamou do quê? Universo. Como você caminhou pela relatividade... Que até esse termo está errado, né? Isso. Como você caminhou pela relatividade, você criou o uni e o verso. Bom e mal. Gordo e magro. Nesse momento você despreza um lado, cria a realidade desta consciência do uni e dá o nome dele de quê? De Deus. Nesse momento, vocês sabem aquela palavra, né? Nega o quê, né? Lembra? Você nega, lembra? Gente. Você está negando quem? Dá licença, você fala do vídeo para ninguém ver.
Voltando para cá. Você nega lá. Negando lá, você está fazendo o que com você? Negando. Entendeu? Porque você, e aí você batizou esse universo aqui de Deus. Marcos, então aquela parte também lá que você quer saber, o manifestado e não manifestado, acaba aí nessa coisa aí. Por isso que eu peguei e falei que para falar de Deus ainda era um pouco cedo. Porque ainda a ideia de Deus para a gente, ela é um pouco relativa. Porque na hora que você entender que a existência, ela atua no uni e no verso. Só que na realidade, o que eu estou falando assim, o que eu sei que está incorreto o que eu estou falando. Na realidade, a existência não atua no uni e no verso. Porque não tem. O objetivo é desconstruir a ideia de dimensão, desconstruir a ideia de infinito, desconstruir a ideia de tempo, espaço, desconstruir a ideia de bem e de mal, de Deus e de diabo, esquece essa bobagem só, desconstruir a ideia de que você precisa baixar o nível para várias dimensões para poder ter acesso a conhecimento, esquece tudo isso, desconstruir a ideia de limite. Como assim, Marcos? O que eu estou falando para você? Que você não tem limite. Você tudo pode. Quem cria esse limite é você. Porque você acredita em Papai Noel. Desconstruindo a ideia de dimensão com coordenada geográfica, que uma coisa não tem nada a ver com isso aqui. Uma coisa é coordenada geográfica, a outra coisa é dimensão. E você associou coordenada geográfica com dimensão porque, sei lá, você acreditou, né? Entendeu agora? Entenderam, Leonardo? Começando, entendeu? Entendeu? Tá ótimo, então. Ficou alguma dúvida? Não? Vai assistir, né? Vai ouvir, vai assistir. Então não vou publicar. Não tem, né? Porque tá na live, então Precisamos ter um negócio de senha, hein? Precisamos fazer aquele negócio de senha. Sim, é bom. É importante ouvir, para começar a tornar outra realidade. Senão você vai, de novo, você cai no risco de começar a acreditar em dimensões, aí você vai acreditar em estados, aí você vai começar a acreditar, então tem várias civilizações, que tem vários conhecimentos, que tem vários não sei o que... Entendeu? Você começa a ficar preso, você começa a ficar preso. Tá? É importante entender isso aqui. É importante. E é importante também mostrar que o Pi, assim como tem muitas outras, tá? Isso aqui é aberto. Você tem outras definições, por exemplo, polegada. A polegada é daqui também. Polegada vem da pirâmide. O Fi, que é a coordenada egípcia. Que você tem um número áureo, que é 1,27, 27, 27, 27. Enfim, você tem uma série de números que surgiram daqui, da pirâmide. Tá? E aqui é assim, é sempre nessa relação. 4 vezes base, 2 vezes altura, ou 2 vezes base, dependendo, né? Inclusive tem assim, tem a passagem até de Jesus. Tem, aqui tem. Tem a passagem, tem pelas medidas da data que Jesus. Muito louco. É bem legal. Eu tenho um documentário
escrito por mim há muito tempo atrás. Eu tenho um livro, um dia quem sabe eu publico. Um dia, não sei, um dia, vamos ver. Está tudo escrito. Está tudo escrito. Tá? Isso aqui não está escrito. Dúvida? Ficou dúvida? Então não está tudo isso. Não, é sério, ficou dúvidas? Muito importante esse negócio de dimensão, plano, muito importante isso. Tá? E o porquê que eu estou falando que nós estamos desconstruindo algumas verdades que foram colocadas aqui. E a coragem que a gente precisa ter para começar a sustentar isso. Não é pegar e falar dimensão não existe. Hoje você sabe explicar por que dimensões não existem. Só tem uma dimensão. Universo, multiverso, 7. Você consegue explicar isso hoje. E aí você tem argumento para chegar numa pessoa e falar, filha, assim, ó, o que você está falando é uma bobagem. Então, por favor. E aí você tem, não é argumento, você tem fatos para colocar. Tá bom? Tudo bem? Vamos fazer o exercício? Obrigado, pessoal da live. Qualquer dúvida, tá, pessoal? Pessoal da live que está ouvindo, vocês deixam postado no Face que, se vocês quiserem, deixa a dúvida que você quiser, que aí a gente responde. Tá bom? Obrigado pela participação. Até amanhã. Um abraço, gente. Tchau.